É possível resistir aos ataques do diabo? Se é possível, por que tantos irmãos vivem como derrotados? Analisando as Escrituras, encontramos alguns pré-requisitos que nos apontam o caminho para se viver uma vida vitoriosa em Deus. No entanto, é necessário conhecê-los. Muitos vivem em derrota e em miséria justamente por ignorância. Porém, nós agora vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 13, datada do dia 25 de setembro de 2022, cujo assunto é Resistindo às sutilezas de Satanás. Ao longo deste trimestre, analisamos em várias lições muitas sutilezas que o diabo tem se utilizado para solapar a igreja, destruir a comunhão, a unidade entre os irmãos, enfraquecer espiritualmente os crentes e afastar os homens da presença de Deus. Na lição de número 13, agora, nós analisaremos como é que os crentes, que os fiéis achados em Cristo podem resistir aos ataques, às investidas de Satanás. É importante que você preste muita atenção em cada tópico, em cada ponto que será abordado nesta lição. Os alunos da ferramenta EBD terão um auxílio, um recurso a mais dentro do subsídio. Ao final, eu preparei um apêndice contendo uma exposição exegética da leitura bíblica em classe. Consuma também, você aluno da ferramenta EBD, todo o material que nós disponibilizamos na plataforma da ferramenta. Aos que nos assistem pelo YouTube, já sabem, deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Se quiser conhecer a ferramenta EBD, o link está na descrição do vídeo, amém? Vamos à nossa aula de hoje. O texto áureo nos diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo de número 4 e o versículo 7. Na versão NVT, o texto diz: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só podemos resistir ao diabo se nos submetermos a Deus. Na versão NBV diz: Portanto, submetam-se humildemente. Essa submissão acontece oriunda de um coração humilde. Submetam-se humildemente a Deus. Resistam o diabo, se oponham a ele e ele fugirá de vocês. Dois termos precisam ser explicados aqui dentro do nosso texto áureo e eles farão toda a diferença com relação à nossa compreensão do texto agora analisado. O primeiro termo é sujeitar-se. Essa expressão literalmente significa alinhar-se sobre, ou seja, abaixo. Dentro do contexto bíblico aqui da passagem, essa palavra ela tem o sentido de se colocar sob o senhorio de Deus. É se colocar sob a sua autoridade. Por conseguinte, comprometer-se a obedecer-lhe em tudo. Se eu estou debaixo da autoridade dele, aquilo que ele ordena, aquilo que ele quer, aquilo que ele pede, aquilo que ele manda, é uma ordem que precisa ser cumprida. E como eu estou comprometido com tudo que sou e com tudo que eu tenho, debaixo da autoridade de Deus, eu obedeço com um coração humilde, eu obedeço voluntariamente e com alegria. Esse verbo grego, hipotasso, termo traduzido como submeter, ele era usado em um contexto muito militar para soldados que se encontravam sob a autoridade de seu comandante. Portanto, nós devemos nos submeter à autoridade de nosso comandante celestial. Estando debaixo dessa autoridade, completamente entregue à vontade do comandante, nós temos condições de resistir ao inimigo. E a palavra resistir significa tomar posição contrária.
Ou seja, eu não compactuo dos propósitos, da vontade e dos planos do inimigo. Eu tomo oposição, eu faço oposição, né? Eu tomo aqui uma posição contrária às investidas e aos ataques de Satanás. Dentro da vida cristã, não existe meio termo. Ou estamos sob o domínio de Satanás ou debaixo da autoridade de Deus. Não existe uma terceira opção. Tendo dito isso, nós podemos contextualizar essa passagem, porque era uma realidade nos dias de Tiago, essa guerra espiritual. Satanás, ele investia, Satanás, ele atacava, Satanás, ele preparava armadilhas, tanto que Tiago não utilizaria essa palavra à toa, resistam. Se Tiago está falando de resistir, é porque Tiago tem em mente uma investida, um ataque. Olha, vocês precisam resistir, se mantenham de pé, não fujam da batalha, façam oposição. Então, há uma guerra sendo travada. Os dias passaram, os anos também correram velozmente. 2000 anos depois, e essa verdade continua atual. Essa realidade, ela não mudou. Satanás continua implacável, Satanás é feroz e todos os dias ele desfere múltiplos ataques contra os santos, prepara armadilhas e sutilmente ele tem cegado o entendimento dos incrédulos e de alguns cristãos imaturos. E a grande pergunta é: como podemos resistir às investidas do diabo? Olha, você pode resistir às investidas do diabo lendo o Salmo 23, lendo o Salmo 92. Será? Você pode resistir às investidas do diabo citando algumas palavras mágicas. Está queimado, está amarrado. Será? Quando olhamos para a Bíblia e também por meio de uma realidade empírica, nós percebemos que o diabo ele não respeita posição eclesiástica, bagagem intelectual. Olha, eu tenho 4 faculdades, viu? Me respeite, Satanás. Olha, tenho essa função, eu sou isso, eu sou aquilo. Satanás não respeita isso. Satanás nem tampouco respeita histórico familiar. Sou filho de Cicrano, sou filho de fulano. Olha, eu sou filho de Beltrano. Não, Satanás não respeita essas coisas. Como nós podemos oferecer resistência estando debaixo da autoridade de quem é mais poderoso do que ele? Você só vai ter condições de resistir ao diabo se você se submeter a Deus, como manda o texto bíblico. Sem Deus, não temos força para oferecer resistência. Como é que Tiago, à luz de sua epístola, nos diz que o homem pode se submeter a Deus? Como é que Tiago explica isso? Olha, eu preciso se submeter a Deus. Mas como é que acontece essa submissão? Como é que sei que estou me submetendo a Ele? Tiago responde em 3 pontos importantes. Primeiro, o apóstolo Tiago, ele ensina que nós nos submetemos a Deus por meio da consagração. Consagramos nossa vida a Deus. E por meio dessa consagração, nós nos sujeitamos, nos submetemos a Ele. Consagro as minhas mãos a Ele, consagro os meus olhos a Ele, consagro a minha boca a Ele, o meu coração a Ele, o meu corpo, os meus membros estão consagrados a Ele. Consequentemente, estão debaixo de sua autoridade. A Bíblia diz, dentro do nosso textual, eu vou repetir o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se entreguem completamente a Ele. Então, é o primeiro passo para a sujeição, a submissão a Deus. Em segundo lugar, Tiago ensina que nos submetemos a Deus por meio da santificação. É o que diz o versículo 8 dessa passagem aqui. Diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O imperativo e uma promessa. O imperativo, aproximem-se dele. E a promessa, ele vai se aproximar de vocês. Agora, você não vai se aproximar de Deus de todo jeito. Olha essas expressões de limpeza que apontam para santidade. Lavem as mãos, pecadores. Vossas obras, vossos feitos, uma santidade na conduta. Purifiquem o coração. E aqui fala de algo mais profundo, interno, no meu ser interior. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Em terceiro lugar, Tiago ensina que nos submetemos a Deus por meio da contrição.
Você quer vencer, resistir às investidas do diabo? Primeiro, consagração. Segundo, santificação. E terceiro, contrição. É o que o texto diz no versículo 9 e 10 do capítulo de número 4. Diz assim, que haja lágrimas, lamentação profunda e pesar. Essa tristeza aqui, ela não é uma tristeza como um estilo de vida daquele salvo em Cristo, mas diz de uma tristeza em relação aos atos pecaminosos. Nós devemos nos constranger, nos quebrantar em relação ao pecado. Se pecarmos, devemos nos quebrar diante de Deus. Deve haver contrição, arrependimento verdadeiro em nosso coração. Ele diz assim, que haja choro em vez de riso. Choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. E ele conclui dizendo no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É a forma como nós nos submetemos a Deus e Tiago faz a aplicação. Consagração, santificação e contrição. A verdade prática, ela diz assim, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Só pode expressar, guarde isso aqui, só pode expressar autoridade quem está debaixo de autoridade. Não existe outro caminho, só expressa autoridade quem está debaixo de autoridade. Como assim, irmão Murilo? Olha o que é que diz Mateus, capítulo de número 8, é uma das referências que não está na lição e são de extrema importância para a compreensão desta aula. Mateus, capítulo 8, versículo de número 8 e 9, diz assim, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele está crendo na autoridade. Você tem autoridade, Jesus, diga uma palavra. É uma palavra e de lá a enfermidade cessa, ela bate em retirada. E ele conclui esse pensamento dele, essa fé dele com um argumento. Ele diz no versículo de número 9, pois também eu sou homem sob autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. Por que é que esse centurião tinha autoridade? Porque ele também estava debaixo de autoridade. No contexto militar, o sargento, ele tem autoridade sobre o cabo e sobre o soldado porque ele está debaixo de uma autoridade superior. Se ele quebra hierarquia, ele perde a autoridade. Olha o que é que a Bíblia diz sobre isso aqui, sobre o nosso texto áureo, ou a nossa verdade prática, em Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16. Olha que texto! Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus. Eles tentavam, não estavam sob a autoridade de Cristo, mas tentavam usar o nome de Jesus. E eles diziam, ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais dos sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus, tem autoridade. Eu conheço Paulo, tem autoridade também. Mas vocês, quem são? Qual foi o resultado? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram para casa despidos e feridos, ou seja, foram envergonhados. Só expressa autoridade quem está debaixo da autoridade. Você quer vencer o diabo? Se coloque sob a autoridade de Deus. Amém? Temos 4 pontos aqui e nesta lição os pontos estão tão bem divididos que eu achei por bem fazer o que eu não faço nas outras aulas. Vou seguir os pontos da lição. O primeiro ponto, comprometidos com a vida centrada em Cristo. O que é ter uma vida cristocêntrica? É ter uma vida focada totalmente em Jesus. E um dos meios para se resistir ao diabo, um dos pré-requisitos que a Bíblia aponta para se ter uma vida vitoriosa em Deus é esse:
tenha uma vida cristocêntrica, comprometido com Jesus. Cristo, ele é a fonte da vida e a fonte de toda boa dádiva. Uma vida centrada em Cristo começa com a percepção, presta atenção, de que a fonte de tudo que somos é o Senhor. Ele foi quem nos criou, Ele é o nosso dono, Ele nos presenteou com talentos, Ele é o autor da nossa história e de todas as bênçãos que recebemos, tudo vem dele. Então Jesus é a fonte de tudo. O autor da lição, ele vai trabalhar a ideia que nós devemos nos sujeitar, nos submeter a Cristo como Salvador e também como Senhor. Não dá para me submeter a Ele como Salvador e não também me submeter a Ele como Senhor. Por exemplo, eu creio que Jesus é meu Salvador, mas como Senhor Ele tem direito sobre a minha vida, Ele tem direito de ordenar, Ele tem direito de mandar e eu preciso me submeter à vontade dEle. Aí tem muita gente que quer receber Jesus como Salvador e não quer recebê-lo como Senhor. Tem muita gente que quer a salvação, mas não quer a responsabilidade que acompanha a vida de um salvo. Não dá para ter só Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. Não dá. Então, partindo aqui para o nosso subsídio, Ele é a fonte de tudo. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é autor da vida, autor de todas as coisas. Uma vida cristocêntrica começa, em primeiro lugar, com essa percepção. Tudo é Cristo, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Em segundo lugar, uma vida cristocêntrica principia no temor do Senhor. É preciso ter temor de Deus no coração. O segredo para se viver uma vida centrada em Cristo é justamente entender o temor do Senhor, que não é medo, não é ter pavor de Deus. Ai, meu Deus, não. O temor do Senhor é respeito. Respeitá-lo, é honrá-lo. O temor do Senhor é a consciência contínua de que o nosso amoroso Pai Celestial está observando e avaliando tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos. Aqueles que vivem uma vida centrada em Cristo desenvolveram uma consciência tangível da presença de Jesus. Ele está presente aqui. Eu estou ministrando a vocês aqui. Ele está presente nesse ambiente. A Bíblia diz em Mateus 28:20 que Ele estaria conosco até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Você está ouvindo aí do outro lado? Ele está presente. Ele está presente em todos os momentos. Quem tem uma vida centrada em Cristo, comprometida com Ele, toma decisões com base na seguinte pergunta: isto agrada ao Senhor? Com isso, nós evitamos armadilhas, evitamos os emaranhados mundanos, porque nós avaliamos todas as coisas como se Jesus estivesse do nosso lado. Por exemplo, se Jesus estivesse aqui do meu lado agora, fisicamente, né? Se Ele estivesse aqui fisicamente do meu lado e Ele passasse o dia comigo, será que eu falaria muita coisa que eu falo no meu dia a dia? Será que eu não evitaria pronunciar algumas palavras, porque provavelmente ele não ia gostar, ele ia se sentir constrangido? Será se eu assistiria tudo que assisto? Será se o Senhor estivesse do meu lado, eu faria aquilo que normalmente faço no meu cotidiano? A questão é que, embora ele não esteja fisicamente, ele está presente, ele está vendo e avaliando tudo. Quem tem uma vida cristocêntrica, comprometida com Cristo, desenvolve esse tipo de pensamento. Uma vida centrada em Cristo, guarde isso, porque talvez é o mais importante desse tópico aqui, é uma vida vivida para Cristo em todos os aspectos. A Bíblia, ela diz o seguinte, em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Para mim, o viver é Cristo. Tudo deságua nele. Tudo que diz respeito a ele é de singular importância. Tudo se resume a Cristo. Então, o meu viver é Cristo. Viver é Cristo significa que imitamos o seu exemplo. Tudo que Jesus fez e disse é justamente isso que Paulo e nós também queremos fazer e dizer e falar. Viver é Cristo significa que buscamos o conhecimento de Cristo. Devemos
desejar ardentemente conhecer o nosso Senhor cada dia melhor. E guarda isso aqui. Não conhecer a Cristo não é simplesmente um conjunto de fatos sobre Ele, mas conhecer o próprio Jesus. Não é só um conhecimento intelectual. Sempre eu oro dizendo assim, Senhor, que seja mais do que conhecimento. Seja mais do que conhecimento, seja uma coisa real, seja uma coisa sentida, não só no intelecto, mas aqui no coração, que o teu conhecimento tome, aleluia, todo o meu coração. Tem que ser mais do que puro conhecimento intelectual, academicista. Precisamos viver e respirar Cristo. Paulo diz em Filipenses 3, 10 e 11 o seguinte: quero conhecer a Cristo e experimentar. Tem muita gente que conhece e não experimenta. E Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero experienciar isso. Eu quero viver isso. Quero sofrer com Ele. Já pensou Paulo dizer isso? Eu quero sofrer com meu Jesus, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero viver tudo. Se é Cristo, eu quero viver. Viver é Cristo significa que estamos dispostos a desistir de qualquer coisa que nos impeça de tê-lo. O testemunho de Paulo a esse respeito é muito forte. Ele diz, escute, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 9. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Você tem esse nível de entrega aqui? Você é comprometido com Jesus assim? Todas as coisas considero perca. Se isso me faz tê-lo, se isso me faz alcançá-lo, se isso me faz ser achado nele, eu prefiro ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Viver é Cristo significa que ele é o nosso foco, nosso objetivo e nosso principal desejo. Cristo é o ponto central de nossa mente, coração, corpo e alma. Tudo o que fazemos para a glória de Cristo. A Bíblia, ela diz em Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 2, que enquanto corremos a corrida marcada para nós, deixamos de lado todo o pecado que nos envolve e as distrações mundanas. Fazendo o quê? Fixando os nossos olhos em Jesus. Precisamos nos comprometer com Cristo, porque se levarmos uma vida cristocêntrica, com Ele venceremos o pecado, a morte, o mundo e o diabo. A Bíblia diz em Mateus 28, 18, palavras do nosso Senhor, toda a autoridade, aleluia, me foi dada no céu e na terra. Ele tem a autoridade nas mãos, Ele manda e desmanda, em cima e embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo a João, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre e tenho a chave da morte e do mundo dos mortos aqui, ó. Nunca teve na mão de ninguém, tá aqui na minha mão, ó, eu tenho autoridade. Glória a Deus, glória a Deus. E qual é a conclusão que nós chegamos como aplicação do tópico de número 1? Aleluia! Se estivermos comprometidos com Cristo, venceremos o diabo e a morte. A Bíblia diz em Romanos 8, 37. Oh, glória a Deus! Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer resistir às investidas do diabo? Se compromete com Cristo. Se compromete com Cristo, aleluia, aleluia, com Ele nós somos mais do que vencedores, aleluia, Ele é mais valente do que o valente, Ele é aquele que entra na casa do valente, o amarra, o neutraliza e saqueia os seus bens, bendito seja o nome de Jesus. Ele é mais forte do que maldição, Ele é mais forte do que a armadilha do diabo, Ele é mais forte do que os grilhões do pecado, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que muda, Ele é aquele que transforma,
Escuta, crente, esta palavra. Ele é aquele que nesse momento está lhe dando graça aí para resistir às investidas e os ataques de Satanás. Glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre a tua vida, aleluia, por meio da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não será vencido por esses laços de morte que Satanás tem cercado tua vida e a dos teus. Aleluia! Aquele que é valente, mais valente que o valente, e tem autoridade em cima e embaixo, que manda e desmanda, está contigo. Oh, glória a Deus! Ele vai quebrar esses grilhões, ele vai desfazer essas situações aí no teu lar, ele vai promover mudança, aleluia! Ele vai afugentar o mal, aleluia! Se apegue a Jesus, se submeta a Ele, se coloque debaixo da autoridade dEle. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Precisamos ir para o segundo tópico. É bênção. Glória a Deus. O segundo tópico diz: comprometidos com as Escrituras. Precisamos nos comprometer com Cristo, mas também precisamos nos comprometer com as Escrituras. João Crisóstomo, que viveu entre o ano 347 e o ano 407, escreveu: ouçam-me cuidadosamente, rogo-lhes, adquiram livros que sejam remédios para a alma, ao menos consigam uma cópia do Novo Testamento, as epístolas dos apóstolos, o livro de Atos, os evangelhos, e tomem-nos como seus mestres constantes. Não apenas mergulhem neles, mas também nadem. Mantenham-nos constantemente em mente. A raiz de todos os males é a falta de conhecimento das Escrituras. Quer viver uma vida vitoriosa em Deus? Olha aqui esse pré-requisito: conheça, se comprometa com as Escrituras. Destaco 2 textos bíblicos que acentuam essa verdade. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Oh, glória a Jesus! Vive uma vida comprometida com as Escrituras, aleluia, e você viverá uma vida vitoriosa. O comprometimento com as Escrituras promove crescimento espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, como bebês recém-nascidos, criança pequena, desejem intensamente o puro leite espiritual, palavra, puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Crescimento espiritual, Escritura. Glória a Deus. O comprometimento com as Escrituras promove maturidade espiritual, porque às vezes tem gente que cresce, mas cresce e não atinge maturidade. E aqui, quando nós nos comprometemos com as Escrituras, nós saímos do leite, do leite maternal e passamos agora a comer alimento sólido. Se você der alimento sólido a uma criança, se der mungunzá, buchada a uma criança, você vai intoxicar a criança, porque o organismo dela não está preparado para receber aquele tipo de alimento. Vai fazer mal e não bem. Mas crescendo, um caldo de mocotó, um mungunzá bem preparado, um mungunzá aqui do Nordeste, propriamente do sertão, não é mungunzá doce não, com creme de leite, com leite condensado, é mungunzá preparado aqui no sertão mesmo, né? Aquele mungunzá com feijão, aquele mungunzá com carne, aquele mungunzá bem pra... Isso é forte, irmão, é milho, é feijão, é carne, é proteína, glória a Deus, é alimento sólido, alimento sólido. A Bíblia diz sobre maturidade espiritual e comprometimento com as Escrituras o seguinte, Hebreus capítulo de número 5, versículo 11 ao 14. Há muito mais que gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, ou seja, o que é que Paulo está dizendo aos irmãos hebreus? Vocês se tornaram devagar, vocês se tornaram lentos na aprendizagem. E ele prossegue. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido.
Só ingere alimento sólido quem já atingiu maturidade. Aí ele diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática, olha como é que se alcança a maturidade espiritual. Prática, comprometimento. Eu vou praticar, eu vou viver e praticar e viver. Vou viver as escrituras, estou comprometido com elas, pela prática constante, diária, todo dia eu respiro escritura, eu como Bíblia, eu durmo pensando em Bíblia, acordo pensando em Bíblia. Eles assim são capazes de distinguir entre o certo e errado, maturidade espiritual. Glória a Deus. O comprometimento com as escrituras promove também capacitação para o serviço de Cristo. Oh, glória a Deus! Olha o que é que a Bíblia diz. Somos capacitados para a obra por meio das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Irmão, viva a Bíblia, se comprometa com a Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus. Uma aplicação do tópico de número 2. Como foi que Jesus venceu os ataques do diabo? Por meio das Escrituras. Lá em Mateus, capítulo de número 4, quando o diabo vinha com os seus sofismas, com os seus argumentos e tentações, Jesus respondia: está escrito, está escrito. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração. E vocês venceram o maligno. Tem que estar a palavra onde? Aqui, ó. No coração. Oh, glória a Deus. O terceiro ponto. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Glória a Jesus. O autor da lição, ele vai tratar sobre esse ponto aqui de forma muito categórica, falando a respeito do Espírito no plano da redenção e também sobre uma vida cheia do Espírito. Ele está presente do começo ao fim na vida cristã. Ele está presente no novo nascimento e também estará presente na glorificação do nosso corpo. Como é que se vive uma vida comprometida com o Espírito? E eu separei aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, quem é comprometido com o Espírito Santo não entristece. É um primeiro pré-requisito aqui para se ter uma vida comprometida com o Espírito Santo. Eu não vou entristecê-lo. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ele é nossa garantia e nós não podemos entristecê-lo. Como é que se entristece o Espírito Santo? O próprio texto, em seu contexto, responde. Versículo 31 do capítulo 4 diz assim: livrem-se de toda amargura. A amargura entristece ele. Da raiva, a raiva entristece ele. Da ira, entristece ele também. Das palavras ásperas e da calúnia. E de todo tipo de maldade. Então, o Espírito Santo, ele é entristecido quando agimos como pessoas carnais. Quem é comprometido com ele, Espírito Santo, vive em santidade. Não vive como pessoas carnais. Como é que nós alegramos o Espírito? O texto também responde. Versículo de número 32. Em vez disso, em vez de viverem como pessoas carnais, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O Espírito Santo se alegra quando nós imitamos Jesus. Em segundo lugar, quem é comprometido com o Espírito não despreza suas operações. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, não extinguam o Espírito. E Paulo ele usa essa expressão apagar ou extinguir com o objetivo de censurar aqueles que rejeitam e suprimem as manifestações sobrenaturais do Espírito. Mas quem é comprometido com o Espírito dá liberdade para ele agir. Quem é comprometido com o Espírito busca o batismo no Espírito Santo. Recebeu o batismo, agora busca, aleluia, os dons com diligência.
Quem é comprometido com o Espírito é perceptível a forma como ele vive, porque o fruto do Espírito é gerado nele. Como aplicação do tópico 3, o crente comprometido com o Espírito Santo não é governado pela natureza pecaminosa. Glória a Deus! Ele é capacitado pelo poder de Deus para não ceder aos pratos de Satanás. Quer resistir? Aleluia! Às investidas do diabo, seja comprometido com o Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Oh, glória a Jesus! E por último, meus irmãos, e não menos importante, precisamos ser comprometidos com a igreja local. O autor da lição, ele vai trazer esse tópico e desenvolvê-lo sob os seguintes pontos. A igreja como corpo de Cristo e o lugar e a importância de cada crente como membro da igreja. Dentro do corpo, temos vários membros. As mãos têm suas funções, os olhos as suas, a boca a sua, e tudo é usado em prol da coletividade para benefício do corpo. Então, cada crente dentro do corpo tem a sua função específica e no desempenhar de sua função ele beneficia todo o corpo. Então, todos os membros são importantes. Porém, quando falamos sobre estar comprometido com a igreja local e resistir aos ataques do diabo, eu tenho em mente aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, na igreja local nós somos fortalecidos por meio da comunhão. Você não se torna presa fácil de Satanás porque você tem mais pessoas ali. Eu não estou falando de cobertura espiritual. Eu estou falando de assistência espiritual, de ajuda nas dificuldades, de gente que ora junto, de gente que batalha junto, de gente que está do lado. E dentro do ambiente igreja, dentro desse, aleluia, desse ambiente, nós somos fortalecidos por meio da comunhão. A Bíblia diz em Romanos 1, 11 e 12, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Onde é que isso acontece? No ambiente igreja, comunhão. A Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25, pensemos em como motivar uns aos outros. Ambiente, igreja, congregar, comunhão, uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está se aproximando. Por meio da comunhão, nós somos edificados. Glória a Deus. Você pode dar um glória por isso? Aleluia. Olha a importância de ser comprometido com a igreja local. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 e 11, que é uma igreja local, diz o seguinte: por isso, exortem-se e edifiquem-se como? Uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Glória a Deus, esse ambiente de crescimento espiritual é um ambiente da comunhão dentro da igreja. Em segundo lugar, por meio da comunhão, nós somos amparados. A Bíblia diz em Romanos 15, do 1 ao 2, nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Então, dentro da igreja, os fracos são amparados. Por meio da comunhão, nós somos restaurados. Olha a importância do que é a igreja local. Aos irmãos da Galácia, uma igreja local, Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, criticá-lo, censurá-lo, abandoná-lo. Não. Vocês devem ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para que não seja tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Isso aqui é que é a igreja. Esse ambiente de comunhão em Cristo Jesus. Irmão Murilo, qual a aplicação que você dá a ser comprometido com a igreja? Eu vou falar sobre a Igreja Universal aqui agora. Mateus capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz: e eu lhes digo, você é Pedro,
E sobre esta pedra, não Pedro, mas a afirmação que ele fez, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. O termo aqui não é anacrônico. Aqui se realmente diz respeito à igreja universal de Cristo edificada sobre ele, aleluia. E é sobre esta igreja que Jesus tem edificado que as portas do inferno não prevalecem. Alguém diz e interpreta que as portas do inferno são todas as ações investidas do diabo. E outros acreditam e assim interpretam que as portas do inferno são uma referência à força da morte. E o que Jesus está dizendo aqui é que nem a morte, nem o diabo, seja o que for, irá prevalecer contra a igreja. Aleluia! Esta igreja edificada por Cristo jamais será vencida pelo diabo. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma aula. Oh, glória a Deus! E o meu coração está agradecido, embora tomado de saudade. Porque neste trimestre aqui, com certeza, nós fomos marcados pela palavra de Deus. Aprendemos muito em cada lição que foi desenvolvida. O diabo, ele não é um inimigo que pode ser subestimado. Ah, é o diabo, não tem força, eu piso na cabeça do diabo, mano. O diabo também não pode ser superestimado. Ai, meu Deus, o diabo está lutando contra Deus, uma hora Deus vence, uma hora Deus perde. Não. Ele não pode ser subestimado, nem superestimado. Nós devemos considerar os seus ardis e nos apegar e nos submeter a Deus, a fim de que possamos resisti-lo. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma coisa digo aqui a todos vocês. Eu agradeço a todos os alunos da ferramenta EBD que estiveram conosco durante todo esse trimestre. Aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, meu abraço mais que especial a todos vocês. Vocês são bênção de Deus em minha vida. Que venha o próximo trimestre e no próximo trimestre teremos novidade. Só quem chegou até aqui vai poder saber essa novidade em primeira mão. Acredito que começaremos a comentar a lição de jovens também. Então vamos comentar a lição que vai falar sobre o livro de Ezequiel e também comentaremos a lição sobre liderança cristã, assunto do próximo trimestre da lição da revista de jovens. Amém? Deus abençoe sua vida. Te espero no quarto trimestre desse ano, em nome de Jesus. Amém.